Fala, Reds, tudo bem com vocês? Eu sou o Rick e você está no canal Apenas um Red. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô aqui com o Lucas e a gente está aqui num vídeo hoje um pouco especial, um pouco diferente. E eu espero que esse diferente não seja só nesse vídeo, porque a gente quer fazer mais vídeos assim para vocês. O primeiro, né, de uma série de vídeos que nós vamos fazer para vocês com diferentes temas, que é o famoso, tão saturado já no YouTube, mas pra gente não é, pra gente é novidade, a tier list. A gente vai fazer uma tier list num momento bem oportuno, onde, teoricamente, a temporada do Liverpool já acabou, né? Teoricamente, porque agora a gente só tá cumprindo tabela. A gente vai fazer uma tier list dos jogadores do elenco do Liverpool. Quem deve sair, quem deve ficar, quem é indispensável, quem já tinha que ser vendido, né? E quem a gente emprestaria. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Estou aqui com o Lucas. Lucas, seja bem-vindo, boa noite, amigo. Vamos fazer esse vídeo aí polêmico? Vai ser polêmico. Vamos fazer esse vídeo polêmico? Boa noite, Rick. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo o vídeo. Vai ser polêmico porque alguns nomes as pessoas já têm definidos o que devem fazer com eles e também a gente acaba divergindo em algumas opiniões, tanto minhas quanto do Rick. É um debate interessante, é uma troca de ideias. Obviamente aqui não é ninguém quer ser o dono da razão, nem nada do tipo. É só uma troca de ideias e tendo em vista que a temporada praticamente já acabou, não são 5 jogos restantes que vão fazer a permanência de alguém ser válida ou não. Então, acho que é um momento oportuno para a gente fazer isso, ter um conteúdo um pouco diferente e trocar uma ideia sobre o elenco, porque provavelmente ele vai mudar muito para a temporada que vem. E galera, então a gente vai começar aqui, tá? A playlist. Primeiro da lista, o Wataru Endo. Lucas, qual é a sua opinião sobre o Wataru? Vou deixar você falar primeiro a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o Wataru Endo? Ele é indispensável ou ele já tinha que ter saído do Liverpool? Me fala aí. Eu acho que ele pode ser um jogador de elenco. A verdade é que o Arne Slot não utiliza muito, e ele se machucou na temporada, então ele já não joga mais. Mas é um jogador com uma característica que nós não temos, e essa característica foi muito sentida ao longo da temporada. É um jogador que nós precisamos, e em alguns momentos ele foi um bom reserva. Só que claramente o Arne Slot não gosta de suas qualidades. Então é aquele dilema. Eu o manteria no elenco porque eu acho que ele é importante. Tem variedade de características importantes, mas se o treinador também não quer usar, talvez a gente possa colocar ele como um venderia. Mas a minha opinião é que ele deveria ser um jogador de elenco. Eu concordo contigo, também acho que ele poderia ser jogador de elenco, né? Aquele jogador pra estar ali e tal, né? Então, eu acho que não tem o que dizer. Eu acho que o Endo, se ele não se lesionar, se eu não me engano, ele tá lesionado, não tá não? Tá sim. Então, Inclusive pode perder a Copa. então, se ele não estando lesionado, eu acho que ele tem qualidade suficiente para preencher o elenco ali e ser um jogador no qual a gente precise para um segundo tempo, para pegar uma função, ou até para uma Copa, uma FA Cup, para ser uma referência no meio-campo. Eu acho que o Wataru Endo pode ser esse cara. Apesar de que eu acho que o Liverpool deve vender ele, tá? Eu não sei, mas deve vender, porque emprestar não vai. Mas eu acho que pode ser que, apesar da nossa opinião, eu acho que o Liverpool pode vender ele. O próximo, Stefan Bajcetic. Lucas, ó, eu sei mais ou menos qual a opinião que tu tem dele, tá? Já vou dizer logo aqui minha opinião. Eu acho que eu emprestaria o Bajcetic, tá? Eu sei que ele é um jogador fantasma, quase não tá disponível, se lesiona pra caramba, é de papel já com a cidade, mas eu emprestaria porque quem sabe ele do nada explode, pega uma consistência e pode ser que volte pro Liverpool e faça carreira no Liverpool, não sei. O que você acha? Se o Bajcetic jogasse o que o Johnny joga, eu não sei o que diriam dele. E se o Johnny tivesse a moral com a torcida que o Bajcetic tem, provavelmente a gente não escutaria metade das coisas que a gente escuta sobre ele. O Bajcetic é isso, ele é um jogador fantasma. Existe o Bajcetic que as pessoas esperam que aconteça, existe o que de fato ele é. E o que de fato ele é um jogador que não consegue jogar 5 partidas seguidas. Tempos atrás disseram que ele seria uma peça fundamental para o elenco, que ele tem qualidade, etc, etc, mas nunca se provou em campo, então é um jogador que eu não consigo nem imaginá-lo no elenco porque ele não faz parte dos planos. Ele é um jogador que, sinceramente, no meu ponto de vista, não faz parte, então eu o venderia, para ser bem sincero, nem emprestaria, porque ele está ficando mais velho com o passar do tempo, é um jogador que não joga de jeito nenhum, então acho que seria bom fazer uma quantia com ele e trazer algum jogador que possa, de fato, jogar pelo Liverpool. Vou contigo nessa, tá? Apesar de tu saber a minha opinião, eu vou contigo nessa. Porque, assim, entre o que tá acontecendo e, tipo, o se, né? O e se, eu vou pelo que tá acontecendo. Então, na chance não de vender, né? Também, no caso. Próximo jogador, James McConnell. Lucas, o que tu acha que a gente tem que fazer com ele? Eu emprestaria. Eu tive boas impressões dele quando o Klopp era treinador. Ele fez uma excelente final contra o Chelsea pela Copa. É um jogador que tem bastante qualidade.
Obviamente ele é muito jovem, não dá para esperar que ele jogue e resolva as coisas, é um jogador para ser emprestado, maturar. Lembra muito o caso do Tyler Morton, que está emprestado para o Lyon. Então é um jogador que eu emprestaria, deixaria ele ganhar um pouco de cancha. Ele estava emprestado para o Ajax, se não me engano, e machucou, acho que voltou, não tenho certeza. O pessoal no comentário pode ajudar a gente, mas é um jogador que emprestaria de novo e tentaria ver o que ele pode agregar em alguns anos. Eu acho que eu também emprestaria também. Acho que eu também emprestaria. É caso de né, deixar desenvolver, e que diferente do Rhys Williams, não, do Bajcetic, né, ele não tem histórico de lesão como o Bajcetic tem, né, esse que é o agravante. O próximo, e eu tenho pena dele, tadinho, porque olha essa foto que o Liverpool coloca no perfil dele, mano. Foi igual o Lucas falou pra mim aqui no off, se botar uma grade aqui, ele parece que tá preso, mano, porque é isso, o cara... Ele devia estar muito de mau humor no dia que ele tirou essa foto aqui. O Liverpool também não ajudou, né? Lucas, eu acho que assim, pra mim, Rhys Williams é vender, tá? Eu acho que ele já tinha que ter sido vendido. Isso, já tinha que ter sido vendido, concordo totalmente. Porque é um jogador que, assim, serviu-nos quando precisamos. Quem não lembra da temporada 2021, onde tivemos que jogar com Rhys Williams e Nat Phillips, que era emprestado, se não me engano. Justiça ao justo. A gente lembra do que eles fizeram naquela temporada, ele foi tipo importante. assim, não foi tanto. Assim, a gente fala, é porque tem muita gente que o nosso cérebro só guarda as coisas boas, né? A maioria das coisas só guarda as coisas boas. Eles não foram divisor de água, não, tá? Eles deram pro caldo ali um caldo muito ralo, tá? Não foi aquela, tipo, a zaga improvisada que desbancou. Não foi. A gente tomou gol pra caraca aquela temporada. Eu lembro que a gente sofreu pro Real Madrid do Vinícius Júnior, que acabou com essa zaga, né? Acho que foi na oitava da Champions, não foi? Se eu não me engano. Então, assim, já tinha que ter vendido, já tinha que ter saído, porque depois daquilo ele nunca mais apareceu, e quando apareceu foi no jogo de Copa que não fez muita coisa. Concorda comigo? Concordo, já tinha que ter saído. É isso aí, já tinha que ter saído. Próximo jogador, Milos Kerk. Isso aqui é poupa-tempo, tá? Isso aqui eu já sei o que você vai falar, que é indispensável. Pra mim, indispensável. Indispensável. Não, aqui é poupa-tempo. Isso aqui a gente pode até pôr o Joe Gomes já. Joe Gomes, o que tu acha? Eu sei que você vai falar do Joe Gomes. Pode falar. Talvez o pessoal fique chateado. As pessoas que consideram o Joe Gomes um jogador que não merece nem ser mencionado, eu discordo completamente. É o jogador mais longevo no elenco. Seus serviços prestados não serão esquecidos. E como eu gosto de dizer, justiça aos justos. Obviamente, ele é um jogador que deixa a desejar no ponto de vista físico. Sim, mas ele não é um Bajcetic. Ele já teve condição de jogar e já ajudou muito o Liverpool, inclusive o título de... A primeira Premier League com o Klopp, no meu ponto de vista, ele foi fundamental. Eu acho ele um bom jogador. Eu sempre gosto de bater nessa tecla que o que ele ganha é um valor para jogador de futebol de alto padrão baixo. Então, ele sendo uma segunda opção para defesa e também um backup para lateral, quando saudável, acho que ele pode ficar. Não é um jogador que me incomoda no elenco, não. Eu vejo muitas outras questões que vão além do Gomes para me incomodar nele. Eu acho que o Gomes pra gente pode ficar, ou pra mim até jogador de elenco, tá? Eu acho que eu vou jogar ele no jogador de elenco, porque se bem que esse pode ficar jogador de elenco é a mesma coisa, né? A gente nem devia ter colocado esses dois aqui, porque, né? Mas eu acho que o Joe Gomes se encaixa basicamente no mesmo papel que o Wataru Endo, que é aquele jogador de elenco que tá ali quando a gente precisa, e que assim, vamos ser justos, as últimas partidas do Joe Gomes foram partidas boas, tá? Foram partidas ok, não foi nada assim absurdo, mas também não foi nada tipo assim, caraca, porque a gente vive naquela. A gente vive naquela de amor e ódio com o Joe Gomes, né? Porque hora ele faz uma partida absurda ou uma época absurda e do nada ele é um lixo completo. Eu lembro que na última temporada do Klopp faltou pouco assim, ó, pra ele não marcar o primeiro gol dele na carreira. Então, realmente. O jogo dele contra o PSG, uma pena que ele machucou. Pois é, uma pena que ele machucou. Então, acho que ele é jogador de elenco. O próximo também, que é outro poupa-tempo, que pra mim é. Assim, eu escolheria, venderia, tá? Mas, como eu sei que não vai ser vendido, porque provavelmente o anúncio de renovação dele vai sair antes do fim da temporada, aqui pode ficar. O que tu acha, Lucas? É o que eu ia dizer. A gente talvez tenha colocado. Eu nem falei o Konaté, né? Eu falei o Konaté. São parecidos, mas eu acho que o pode ficar exemplifica o Konaté, porque ele seria indispensável, mas a postura dele tornou Isso, exatamente. O pode ficar. Porque Perfeito. Ele quer ir embora, quis ir embora. Então vou fazer o seguinte aqui. Então vou fazer o seguinte aqui. Vou tirar o pode ficar e vou botar categoria Konaté. Pronto. Que é aquele jogador que era indispensável, mas que, segundo atos e posturas, deixou aquela pulga atrás da orelha. Eu, particularmente, já fui daqueles que não queria mais o Konaté no time, mas
sendo sincero, os últimos 2 jogos dele foram excelentes e me lembrou o porquê que eu considero o Konaté um jogador de elite. E sejamos sinceros, ele é um jogador de elite. Eu também acho. Então, eu só tenho uma crítica a ele. Ele é muito, como é que se fala? Inconstante, entendeu? Eu acho ele um jogador de elite, mas ele, diferente do Van Dijk, ele não consegue manter uma constância, sabe? Eu colocaria na categoria dele mesmo. É isso aí, categoria Konaté. Próximo, senhor Federico Chiesa, que a gente sabe, não deve passar dessa janela. Muito difícil que ele fique, tá? Mas eu já botaria como venderia. O que tu acha? Pra mim é uma tristeza, porque é um jogador que eu torci demais. Também. Eu esperava que ele pudesse dar a volta por cima na carreira, porque quem assistiu a Euro, que a Itália foi campeã, sabe o que ele joga de bola, sabe o quão bom ele é. Na Juventus também. Claro que as lesões minaram muito a carreira dele. Eu acho que o problema dele é lesão, cara. E no Liverpool ele não teve tanta oportunidade, parece que ele não é o tipo de jogador que o Slot gosta. E sejamos sinceros também, quando a gente esperava que ele pudesse dar um pouco a mais, ele deixava a desejar, e quando ele vinha do banco, ele jogava muito mais do que quando ele começava. Então, e também julgando o que ele ganha, que é um valor alto, então acho que venderia é justo. Venderia pra ele aqui é justo. Agora outro que vai ser polêmico, hein? Curtis Jones. Pode começar, Lucas. Vai. O que você acha? Complicado. Porque o Jones, no meu ponto de vista, ele se enquadra na mesma situação o Curtis Jones, no caso, se enquadra na mesma situação do Joe Gomes. É um jogador que ganha pouco. É um jogador que compõe bem o elenco. Porém, entretanto, todavia, ele quer renovar. E quando ele renova, ele ganha um aumento. Até que ponto é esse aumento? Não sei. E aí é uma comparação que eu gosto de fazer. Se a gente comparar o Curtis Jones ao Gallagher, que foi pro Tottenham, ele ganha muito, é um jogador caro. E eu não acho que ele entregue tanto a mais que o Curtis Jones, por exemplo. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu não enxergo dessa forma. Então, eu o colocaria na categoria Konaté. Eu o manteria no time desde que ele ganhe um valor específico e entenda o papel dele no elenco. Se por acaso ele quiser ser titular absoluto e ganhar muito, aí não tem muito o que fazer, eu venderia. Eu discordo de você nas duas. Eu acho que ele não tá na categoria Konaté, porque a categoria Konaté é uma categoria que, tipo assim, eu não quero, mas vai ficar, tá ligado? Eu quero, então realmente... Então, eu acho que ele deveria ser jogador de elenco. Apesar de que meu desejo fosse que ele fosse indispensável, porque eu vejo qualidade no Jones, mano. Eu acho ele assim, dos nascidos em Liverpool, eu acho que ele é um dos mais injustiçados pela torcida. Eu não sei como é ela na Inglaterra, mas pelo menos aqui, a brasileira, eu acho que a galera pega muito no pé dele, achando como se ele fosse, tipo assim, um bagre completo, tá ligado? Sendo que, pô, ele fez uma partidaça contra o PSG, ele tem golaços na carreira, sabe? Então, eu acho que... Eu falei, se ele tivesse o prestígio o rapaz que a gente colocou lá pra venderia, até esqueci o nome dele. O Bajcetic. Se ele tivesse o prestígio do Bajcetic, as coisas seriam bem diferentes. Então, eu vou flertar com venderia por conta de um outro jogador que a gente vai falar mais pra frente. E eu acho que diante da janela os dois não vão conseguir ficar. Então, categoria jogador de elenco? Jogador de elenco. O próximo aqui é o Alexander Isak. Isso aqui é indispensável. Pra né? mim é ele mais 10. O time tem que ser feito ao redor dele. Aqui não tem nem o que falar. Aqui é Isak dispensável, poupa tempo. O outro aqui é o Giovanni Leone, o jogador de um jogo só. Infelizmente, né? Porque se lesionou. Uma das maiores tristezas da temporada, sem dúvida. Pra mim, aqui é jogador de elenco, por enquanto. Porque eu acho que ele não vai ser nem emprestado, deve ser. Porque a gente vai precisar dele na próxima temporada, pra essa zaga aí. Quando ele ficar bom de novo, né? O que tu acha, jogador de elenco? Pra mim, jogador de elenco. Eu não vou colocar ele dispensável por questões óbvias, mas eu acho que ele vai ter um papel fundamental na temporada que vem. Deveria ter. Se saudável, claro. É isso. Jogador de elenco aqui, é óbvio aqui. Alexis McAllister. Olha, eu vou começar aqui... É o que eu queria dizer sobre o Curtis Jones. Então, exatamente. Ó, eu vou ser polêmico aqui, tá, gente? Eu vou ser polêmico. Eu gosto do McAllister. Eu só não endeuso ele como a galera endeusa aqui, que eu vejo que a galera endeusa um pouco ele. Eu gosto do McAllister. Só que eu acho que ele poderia ser um jogador que se encaixe na categoria venderia. Eu venderia o McAllister. O que tu acha, Lucas? Eu acho que é complexo, porque diante da janela que se desenha pra gente, a tendência é que o Liverpool contrate meio campista. Não sei quantos, mas a tendência é que contrate. Se contratar, obviamente alguém perde espaço. Isso. E aí, numa queda de braço entre o McAllister e o Curtis Jones, apesar do Jones ser mais jovem, eu manteria o McAllister. Eu acho ele mais jogador. Então, ou pode vender os dois, né? É o que eu falei. É uma questão de saber dosar. Eu vejo muita gente descartando o McAllister como se ele não fosse nada por uma temporada ruim. Mas, de novo, aí eu lembro da temporada passada que ele fez e eu lembro que ele é campeão do mundo jogando o que ele jogou. Eu não descarto um jogador assim. Pela qualidade dele, ele só tem duas categorias aqui pra gente, que é ou indispensável ou venderia.
Não dá pra ter outro termo. Não dá pra ser categoria Konaté, não dá pra ser jogador de elenco. Então, assim, A indispensável, pergunta que eu te faço é, venderia o Curtis Jones ou o McCallum? eu venderia o Curtis Jones, sem sombra de dúvidas. Eu também venderia o Curtis Jones. Então, mas uma categoria não exclui a outra. Então, deixa o McAllister aqui no indispensável, deixa o Curtis Jones no jogador de elenco, que tá bom. O próximo, senhor Virgil van Dijk, também poupa tempo, né? Indispensável. Vai ser. Mais ainda por conta das saídas, como a gente falou. Isso aí. O Robertson não tá na lista por questões óbvias, o Salah também não, então ele é um dos pilares do elenco, ele é um dos líderes. E principalmente, né, depois de a gente falar aqui do Alisson, né, que eu vou chegar nesse ponto aí, mas principalmente porque ele possivelmente será o último da era Klopp, né? Então, vamos ver. Senhor Florian Wirtz também, aqui pra mim é poupa tempo, indispensável, não tem como, o cara foi a Caiu segunda... do jogador de elenco, quem viu isso aí teve ataque do coração agora. Exatamente. Foi o segundo jogador mais caro da história do Liverpool, então poupa tempo total. Fala tu, a frase que eu usei pro Isaac, faça um time ao redor dele. Exatamente, aqui que não tem nem como. Ah, mas o Wirtz não tá... Mano, pelo amor de Deus, cara, a gente sabe o que esse cara pode jogar. Agora aqui, um interessante, tá? Um interessante que eu quero ver o que a gente vai escolher. Eu confesso que eu não pensei sobre ainda. Costas Tsimikas. É assim que é o nome dele, né? Sei lá. Cara, Constantino Tsimikas. Manda, Constantino Tsimikas. Eu tenho uma opinião, assim, se eu for pensar com a maioria, seria venderia. Mas eu sempre tento pensar por mim. Eu conversei com muita gente, eu entendo o pensamento de todo mundo, mas eu particularmente não me incomodo de ter o Tsimikas como reserva. Não me incomoda. Não me incomodava com o Robertson, não vai me incomodar com o Kerkez. A questão é que o Kerkez não é o Robertson. Então, se ele oscilar, a tendência é que o Tsimikas tenha que jogar. O Robertson dificilmente oscilava. O Tsimikas era um bom backup para o Robertson. Se o Kerkez não tem aquele status de titular absoluto, ou aliás, ele não possui no momento, mas deveria ter, ele não é o Robertson no auge, não é o Robertson que é incontestável, ele é indispensável por uma questão óbvia. Mas ele, do ponto de vista de qualidade, ele não é o Robertson e talvez nunca venha a ser. Olhando por esse lado, talvez seja interessante ter uma reserva melhor. E aí eu acabaria concordando com as pessoas que querem vender o Tsimikas ou acham que ele já deveria ter saído. Que até já saiu, pra ser sincero. Ele não tá voltando. Mas assim... eu não incomodo com o Tsimikas na reserva do Liverpool, não. Eu acho que o Liverpool poderia poupar esse dinheiro e contratar jogadores mais importantes para outras posições. Sendo bem sinceramente, eu discordo um pouco de tu na questão da qualidade de Tsimikas. Eu acho que ele é um bom reserva, entendeu? Eu também acho um bom reserva. E eu acho que mesmo que o Kerkez oscile, que eu acho difícil nessa próxima temporada, acho que já vai começar bem, porque eu acho que esse resquício dessa questão do Kerkez foi mais porque ele começou muito mal no Liverpool nos primeiros meses. Eu acho que o Tsimikas é um bom reserva para fazer FA Cup, Carabao Cup, que a gente precisa de jogadores assim, que consiga assumir as Copas. Por quê? Porque, diferente de outras ligas, né? A gente tem uma liga onde tem campeonatos estaduais indo até agora, tá ligado? Estaduais não, campeonatos locais indo até agora. Então, eu acho que a gente precisa de, pelo menos, ter um Liverpool extra para jogar pelo time se precisar. Então, eu botaria o Tsimikas aqui em jogador de elenco, porque eu gosto do estilo dele de jogo, tá? Mas eu realmente sei que ele é mais limitado, né? Se alguém chegasse e perguntasse qual é a tua principal preocupação no time do Liverpool para a próxima temporada, com certeza não seria o Tsimikas, então. Pois é. Agora eu vou te falar uma coisa, ô Lucas. Aqui é uma preocupação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que a gente tem no lateral direito? Não sei se você sabe, a gente tem. E eu não tô falando do Frimpong, tá? Eu não estou falando do Frimpong. Deveria ter, né? Porque a gente tem. Algumas pessoas já esqueceram, porque, com razão, nem todo mundo tem memória esticada para lembrar de tudo. Mas eu acho que a gente tem um jogador de lateral direito, né? Que é o Conor Bradley. Não sei se você sabe, né? Ele só tá machucado há 500 anos, mas tá aí. Eu quero saber a tua opinião sobre ele, cara. Tu acha que ele tem que vender, tem que emprestar? Ele é um scuser, né? Então, o que tu acha? É complexo. Porque a resposta que envolve o Bradley envolve o Frimpong. Eu não gosto do Frimpong de ponta. Eu enxergo o Frimpong como lateral. E por enxergar como lateral, eu estou satisfeito tendo os dois. Só que o que me satisfaz não significa que é a realidade. Pois é. Porque o Bradley machuca demais. E ele machuca de forma grave. Ele tá fora da temporada. O Frimpong, no Liverpool, também tá machucando muito. Então são dois jogadores que a gente simplesmente não pode contar. E se for para ter uma temporada de novo com o Sobozan jogando na lateral, o que, no meu ponto de vista, é muito ruim por diversas razões, eu prefiro trazer um lateral direito. E aí, se o Arne Slot quiser manter o Frimpong de ponta, eventualmente, é uma opção a mais. Eu, particularmente, não gosto do Frimpong de ponta. E também, por conta disso, eu acho que o Gomes é importante, porque ele joga na lateral. Já é uma outra questão. Mas, julgando todo esse aspecto, eu manteria o Bradley. Eu acho que é um jogador, hoje, de elenco. Para mim, o titular é o Frimpong.
E para mim ele é um jogador de elenco, sendo bem sincero. E espero que ele volte ao seu melhor, porque quando ele tá bem, ele é muito bom. Eu acho que não tem o que fazer com o Bradley mesmo, não. Acho que ele fica aí pronto, porque emprestar ele, pra mim, já é um atestado de não deu certo, porque ele não é a mesma coisa que o McConnell. O Bradley já tem várias temporadas no Liverpool, já teve. Ele era cotado para ser titular com a saída do traidor. Então, cara, aqui não tem o que Inclusive, fazer. pensamento pessoal, quando o Arnold sai, muito da minha tranquilidade deve-se ao Bradley, porque eu Pois vi é. nele um jogador para ficar na posição sem qualquer tipo de problema. Então não me incomodou quando o Arnold saiu, tirando o fato da forma como ele saiu e para onde ele foi. É Mas isso o aí. fato dele ter ido embora não me incomodou nem um pouco, para ser bastante sincero. É isso aí. E agora aqui, Yaros, que assim, é um goleiro que a gente até nem viu, né, até agora, né? Tem o Fred Woodman antes dele, então, Estava emprestado, machucou gravemente e voltou. voltou, mas, pô, eu não tenho nem o que dizer desse cara aqui, porque né, acompanhar jogos dele, nem quando ele era emprestado eu Um grande acompanhava. abraço para a Vitória, que ela com certeza acompanhou o Yaros, porque ela gosta muito de acompanhar jogadores emprestados. É, Como eu comecei a frase dizendo que ele estava emprestado, eu finalizo dizendo que ele tem que ser emprestado. então, isso que eu ia falar. Por mim, joga de novo na categoria emprestado, porque tem que sempre ter aquele jogador, cara, que assim, a gente vai emprestar, porque a gente sabe que se der, assim, uma coisa horrível, pelo menos a gente consegue puxar o cara de volta do empréstimo, tá ligado? Então, por mim, botaria pra emprestar. Próximo, Hugo Ekitike. Aqui pra mim é poupa tempo, né? É pouco tempo Indispensável. e para mim é uma das maiores tristezas, se não a maior da temporada. Tirando, claro, Por o quê? caso Jota, que é uma outra questão, que a lesão que ele teve é simplesmente de partir o coração. Ah, de Uma verdade, lesão porque complicadíssima, a gente não isso faz aí. ideia como ele volta, vai perder a Copa. Ele era uma das poucas coisas Posso dizer boas como da é que ele janela. volta? Posso dizer como é que ele volta? Em janeiro de 2027, tá? É Sem zoeira. complicado demais. Como ele é um jogador maluco, na rede social ele já postou aquelas coisas que ele sempre posta. Então é um bom sinal, percebendo que a cabeça dele tá boa, ele tá triste, óbvio, mas animado pelo desafio e vamos ver como ele lida com isso, mas a lesão é muito, muito grave, é muito ruim, muito triste, torcer para que ele volte da melhor forma possível e se E, to- recupere plenamente. e tomara que ele não afete, né, o desempenho dele, né? Mesmo com a volta dele. Pedi ele e o Isaac o tempo todo na temporada, infelizmente não pude ver, o destino foi maldoso em Parece que relação o a isso, destino mas não quer que a gente tenha dois atacantes, né, mano? É incrível. A quando, gente vai ter quando um que. joga, quebra a perna, aí depois o outro volta, É, rompe o tendão, a então gente vai ter que ir no mercado de novo comprar mais um atacante só pra ter um de reserva, mano. teremos em relação a Ekitike, é um jogador que não me incomodaria de ver no time titular, então dizer que ele é indispensável eu não acho exagero, mas eu torço muito para que ele se recupere, porque ele é muito, muito bom. Exatamente. Outro também que é indispensável e poupa tempo também é, claro, Jeremy Frimpong, né? Perdi o nome dele sem querer aqui. Meu Oi? indispensável. Para mim, ele é titular absoluto. Para mim, ele é o lateral do Liverpool, a não ser que a gente vai enfrentar um Real Madrid da vida ou o Manchester City, eu preciso me defender um pouco mais, eu opto pelo Bradley, porque eu ainda penso dessa forma. Obviamente que a gente tem jogadores que são titulares sempre. É o caso do Isaac, é o caso do Vitz, etc, etc. Isso. Mas eu acho que no ponto de vista de lateral, não é uma necessidade cravar quem é o dono da posição, porque dependendo do tipo de jogo, é interessante jogar com o Frimpong, dependendo do tipo de jogo, é interessante jogar com o Bradley. Eu lembro do que o Bradley fez contra o Mbappé na temporada passada. Eu acho que o Frimpong não faria. Então, esse tipo de jogador é importante por conta disso, mas eu acho ele indispensável. Eu acho ele muito Isso bom e o aí. preço que eu pago é absurdo. Agora, só abrindo um parênteses aqui interessante. A categoria é Konaté mesmo, tá? Porque até agora só o Konaté tá lá, Preciso concordar. né? O outro É, aqui, cara, é meio polêmico, né? Porque é o Mamardashvili, o georgiano do Liverpool. eu Que não acho assim, polêmico. posso ser sincero, ele vai acabar entrando na categoria de indispensável por conta do que a gente vai falar, né, mais pra frente. Mas eu não concordaria com indispensável, não. Pra mim, ele era jogador de elenco, né? Mas ele vai ter que entrar na categoria de indispensável. O que que tu acha, Lucas? Porque sabe que Fazem provavelmente com o esse Alisson deve sair. cidadão, o que fazem com esse cidadão é uma maldade. Porque o que criticam ele de forma injusta é brincadeira. Ah, mas ele é ruim com o pé. Ok, de fato. Ah, ele falhou no gol do Everton. Concordo, o lance começa com ele. Mas se não fosse ele, a gente teria voltado com uns 3-0 da Turquia. Se não fosse ele, só Deus sabe o que teria acontecido em Paris. Então as pessoas gostam de dizer que ele não é bom o suficiente. Eu discordo brutalmente, eu acho ele um baita goleiro debaixo da trave. E, sendo sincero comigo mesmo, eu nunca escolhi o Ederson em relação ao Alisson.
Não seria agora que eu ia começar a fazer isso. Para mim, o goleiro tem que defender debaixo do gol. Se ele é bom com o pé ou não é uma outra questão. E se ele não é, cabe ao Liverpool, ao treinador e aos seus companheiros não ficarem recuando a bola para ele o tempo todo. Mas já que fazem isso, tem que lidar com as consequências daquela coisa. Não se pode ter tudo. Então, ele é muito bom debaixo do gol e é ruim com os pés. Tem que saber lidar com isso. Eu acho ele um jogador muito bom, uma condição muito boa. E digo mais, se o Liverpool não tivesse contratado o Mamadashvili, provavelmente o Chelsea ou outro time com bastante pompa na Premier League ou até na Europa contrataria porque ele já estava pedindo passagem. Então, É isto. para mim é indispensável. Sabe outro que também é indispensável, Lucas? Pra mim é Ryan Gravenberch, né? Porque, claro, acabou de renovar, né? É jogador muito bom, apesar de essa temporada eu ter minhas críticas a ele, bastante, aliás, né? Mas eu acho que ele é um jogador indispensável no elenco atual do Liverpool, porque quando ele tá bem, meu amigo, ele tá bem, tá? E ele é um. uma brincadeira. Oi. Se fosse o Gravenberch volante, eu venderia. Como é o Gravenberch meio campista? É, tipo isso. O volante, com todo respeito a quem Mas acha falar, que é um bom volante, não dá. Ele, até um tempo atrás de volante, ele tava até que jogando bem, cara. Só que ele desaprendeu a jogar, cara. Agora sim, a ajuda, venderia e, pelo amor de Deus, contrata alguém para marcar. Isso aí, ele desaprendeu a jogar legal. Mas, indispensável, é muito bom, 23 anos de idade. Isso aí. Já vai jogar demais, então... Agora... Desculpa te cortar, mas agora... Categoria Codigaco? É polêmico. Agora, poderia ser categoria Codigaco, poderia, mas agora é polêmico, tá? O que a categoria Codigaco significaria? Lucas, eu vou te cortar, porque eu vou botar aqui numa... Você vai fazer isso? Numa categoria que eu acho que você vai achar polêmica, tá? Mas pra mim, Cody Gakpo é aqui, tá? Queria um minuto de silêncio, mas pra mim, Cody Gakpo já tinha que ser vendido. Desculpa, gente. Pra mim, Cody Gakpo tipo, é encerramento de ciclo, tá ligado? Pra mim é isso. O que tu acha? 27 anos? Só pra confirmar aqui rapidinho, pra não cometer uma injustiça. 26 anos de idade. É o que eu falei em relação a diversos outros jogadores. Encerrar a carreira deles por uma temporada ruim, eu acho precipitado. E, de novo, o Gakpo como reserva não me incomoda. O que me incomoda é ele ser titular todo jogo. Mas indo do banco, pra mim tá ok. Do meu ponto de vista. Por que eu tô colocando ele no já tinha que ter saído? Porque ele não teve uma temporada ruim. Ele teve uma temporada boa. Minha opinião é essa. Tipo assim, ele chegou, né, pelo Klopp, e o Klopp, tudo bem que o Klopp usou ele meio errado. Concordamos aqui. Centroavante, usou ele meio errado. Mas mesmo assim, o cara não desempenhou. Tá ligado? E se eu não me engano, foram 2 temporadas com o Klopp, né? Se eu não me engano. Aí depois da temporada com o Slot, ele se encontra um pouco mais. Aí veio com o Slot que ele se encontrou e agora caiu de novo. Tipo, tem vislumbres, mas são vislumbres muito aquém. Tipo assim, cara, vou sendo bem sincero. Não é nada contra em si pessoal, claro. Tipo, pô, eu gosto pra caraca do estilo dele e tal, etc. Mas, pô, cara, pra mim, eu acho que ele é um jogador que ele, vamos dizer assim, ele só não é um Darwin Núñez da vida, porque o Darwin Núñez, ele perdeu muito gol de cara. Mas pra mim ele é parecido com o Darwin Núñez no seguinte, eu não acho que ele é um jogador do patamar do Liverpool. Não acho. Desculpa, eu tô polemizando aqui, mas é uma parada que eu sinto com o Gakpo. Muita gente pensa isso, inclusive. Não é uma polêmica não, muita gente pensa. Entendeu? Eu acho que ele é um jogador que ele não é que ele teve uma temporada ruim, ele só teve uma temporada boa. Vamos olhar por essa perspectiva. Entendeu? Porque as outras temporadas dele não é que foram ruins, foram aquém do que a gente esperava, como ele chegou. Então, por isso que eu acho que ele já tinha que ter saído, sabe? Temporada passada ele ficou porque ele fez uma temporada boa, mas, cara, antes do Slot chegar, eu já tinha vendido ele, entendeu? Ou pelo menos emprestado. O mais bizarro que pareça, eu acho a situação dele complexa, porque eu acho que a permanência dele ou não depende de uma pergunta. A gente vai contratar um ponta, e caso contrate, esse ponta vem para ser titular. Porque se o ponta vier para ser titular, para mim o Gakpo é jogador de elenco. Porque eu ainda gosto gostaria de ter ele no time com uma eventual partida, no caso do Tsimikas, um jogador que, para vir do banco, eu confio. Titular, sinceramente, eu concordo que ele não tem nível para ser titular do Liverpool. E eu ainda não considero o Ingo Moura um jogador pronto. Então eu preferia ter um Gakpo no banco, com o Ingo Moura de opção para o Gakpo também, do que ter o Ingo Moura já de imediato e não sei o que pode acontecer. Mas eu não questionaria quem dissesse que pode ser vendido. Assim,
Vou mudar aqui o meu posicionamento. Eu não acho que ele já tinha que ter saído, porque não tem como ele ter saído depois de uma temporada boa. Eu botar que venderia, tá? Eu acho mais justo aqui botar que venderia Acho ele. justo, mas acho que depende muito do que a gente vai fazer na temporada que vem. Para titular, minha resposta é venderia. Se for para ele ser titular, eu venderia, porque eu Isso também aí. acho que ele não tem nível para ser titular do Liverpool, não. Mas Ó, aqui é indispensável, né? Não tem nem o que falar. Pra mim, eu vou botar ele até em primeiro aqui, porque pra mim é. torço eu que seja o capitão do clube. Então, é isso que eu ia falar. Pra mim, ele é o jogador que eu acho que ele tem habilidade pra isso. Não só habilidade, mas ele tem, como é que se fala? Habilidade e mental Tamanho. pra isso, e tamanho pra isso, que é, eu não acho só que ele vai ser o futuro capitão do clube, eu acho que ele vai ser o ponto central para a próxima geração do Liverpool. Por mais que ele não tenha a mesma habilidade que o Salah teve para ser o ponto central do Liverpool, talvez o Wirtz tenha, talvez o Isaac tenha mais do que ele, mas eu acho que pela questão do que ele já tá representando pro clube, eu acho que ele é um Gerrard da vida, você tá entendendo? Tipo assim, um jogador que é perto dos outros meio-campistas, por exemplo, o Gerrard teve comparação com o Estou muito. Lampard, sabe? Exatamente. Eu acho que talvez ele não brilhe tanto quanto um Lampard da vida que teve números um pouco melhores que ele em várias questões. Só que eu acho que pro time em si, ele vai ser referência absoluta, entendeu? Então eu acho que o Szoboszlai entra na categoria Eu acho que indispensável. ele tem tamanho, acho que ele tem estofo, diria mais. Se ele mantiver essa pegada e ter essa postura que ele tem até hoje, eu acho que ele tem tudo para ser a bandeira do Liverpool nos próximos anos. É isso Desde aí, que é ele isso queira. aí. Eu espero que esse vídeo não envelheça como leite, que não seja uma aberração que nós estejamos falando aqui, que daqui a alguns anos ele vai para o Real Madrid ou qualquer coisa do tipo, que Então, é eu ia falar disso agora, que pô, apesar de eu se as estar coisas, chateado com ele por causa da questão, mas eu para mim, ele é as ídolo, coisas mano. correrem como a gente espera, como a gente gostaria, para mim ele é o futuro capitão do Liverpool e a bandeira e o nome de maior destaque. O Liverpool do Szoboszlai, eu consigo É isso dizer aí, é isso aí. Tu falou exatamente a minha opinião, exatamente. Próximo, cara, é meio polêmico, porque até ontem eu diria que ele é indispensável. Eu ainda concordo que ele é indispensável, tá? categoria Apesar dos Konaté. apesares. Hã? Categoria Konaté. Só que aqui, pra mim, a categoria é meio Konaté. Só que, tipo assim, eu acho que colocar o Alisson do lado do Konaté aqui é um desrespeito com o Alisson, mano. Pegado. Porque. Hã? É pegado. É complicado. Porque, tipo assim, ele, pra mim, ele é indispensável. De fato. Pra mim, o Alisson é o Alisson, mano. Meu jogador No meu favorito do ver, elenco, tá ele é ligado? absoluto. Para mim, Hã? dos que eu vi, ele é o maior. É, Para mim, exatamente. Só que, tipo assim, a gente sabe que tá rolando a parada da Juventus aí, e que quando sai uma notícia assim, cara, tipo, o Fabrício Romano repostou, é porque o cara tá realmente interessado, tá ligado? se tem fumaça, Eu acho que realmente o Alisson tá considerando uma saída do Liverpool, tá? E não tem nada a ver com o Arne Slot, tá? Vou tirar os haters aqui do Arne Slot logo de cara. Não tem nada a ver com o Arne Slot, gente. Significa fim de ciclo. Ele mesmo tá percebendo isso, pelo tanto de lesão que ele teve essa temporada, entendeu? Então eu acho que ele talvez esteja considerando isso, apesar de, cara, eu querer claramente que ele fique. Então eu vou deixar no indispensável, beleza, Lucas? só um comentário em relação ao Alisson. Aliás, alguns. Fiz um texto hoje falando justamente sobre isso. O último Apague a Luz. Tá Isso. aí na nossa Excelente, tá, plataforma. gente? Vou deixar na descrição aí pra quem quiser Eu ver. falo do Alisson, falo do Arnold, do Robertson, falo do Salah, e justamente corroborando com isso que o Henrique falou. Não se trata de Arne Slot expurgando os jogadores. É final de ciclo, gente. O jogador tem aquela fome e é sedento por minutos. O campo já não apresenta aquela oportunidade de ele jogar vários minutos. O que acontece? Ele sai. A gente viu isso com o Gerrard, a gente viu isso com o Henderson. São exemplos que eu cito no texto. Jogadores que querem jogar o tempo todo já não conseguem mais. Ou não vão mais. E partindo desse princípio, voltando ao Alisson, para mim, ele é titular absoluto. É uma pena que ele se machuque tanto. Uma pena para ele, óbvio para a gente, mas para os reservas dele, não. Que são os jogadores que mais jogam no elenco sendo reservas. Eles têm certeza que vão jogar. Eu até brinquei no grupo que o Liverpool tenta contratar o reserva do Salah, o jogador pergunta se o Salah renovou o contrato, o Hughes fala que sim, o jogador desliga na cara dele. Já no caso do Alisson, alô, você reserva do Alisson? Ah, eu vou. Não, mas nem te falei o contrato. Não, eu vou jogar. Ele sabe que ele vai jogar, porque o Alisson vai machucar em determinado momento. Então, para mim, ele é indispensável. Enquanto ele quiser ficar no Liverpool, eu quero que ele fique. É um dos meus maiores ídolos do esporte disparado. Eu tenho um carinho enorme por ele. Então, para mim, indispensável. Mas se ele quiser sair, aí eu coloco ele na categoria Konaté. Mas eu espero que ele não queira. É isto, é isto. O próximo aqui, Rio Ingumurra. Pra mim é indispensável. Pra mim ele já tá nessa categoria de indispensável, porque eu acho que ele é o futuro do Liverpool. Concordo. Talento ele já mostrou que tem. E
Potencial também, tá? Porque ele precisa, como o Lucas falou, eu concordo com o Lucas. Ele precisa evoluir em muitos aspectos ainda, mas eu acho que o pouco que ele mostrou nessa temporada que foi a temporada dele, explodiu ele nessa temporada. Eu acho que ele pra mim é o futuro do Liverpool. Esse moleque joga muito, sabe? Vamos ver se ele vai conseguir manter o nível nas próximas temporadas, mas enquanto a gente não tá lá ainda pra dizer, pra mim ele é indispensável. O que tu acha, Inclusive, Lucas? a gente teve uma grande demonstração do porquê que o Ngumorra é tão bom. Porque o Chelsea brigou com o Liverpool pelo Ngumorra. Isso aí. Inclusive, tem até uma briga de bastidor que o Chelsea não permite mais que o Liverpool envie seus olheiros para o centro de treinamento deles, porque fazendo isso, o Ngumorra foi contratado. Porque ele é uma joia. Sabe-se lá quanto ele vai custar daqui a 5 anos? A gente não faz ideia. Do Isso jeito aí. que o futebol é maluco, provavelmente muito. E o Chelsea já perdeu diversos jogadores. Perdeu o Olise, enfim, a lista é grande. Então, eu concordo que o Ngumorra ele é o futuro do Liverpool, ele tem tudo para ser um jogador fundamental. Ele é um jogador que vai poupar, para mim é o famoso poupa dinheiro. Enquanto a gente está pensando em Diomandé, etc, Barcola, a gente tem o nosso Barcola em casa, contratado por míseros milhares de euros. Então, míseros isso aí. eles, né? Então, eu acho que ele é o futuro do Liverpool, mas só que, de novo, eu acho que acaba esbarrando um pouco na questão do Gakpo. Se a gente contrata um jogador para ser titular, eu fico mais confortável com o Gakpo sendo reserva, pensando no estofo, porque eu ainda acho ele muito cru, no que diz respeito ao jogo total. Mas ele vindo do banco, sendo uma opção, eu acho indispensável. Para mim, ser o 12º jogador. Se um tá apertado, bola no Rio, e ver o que ele faz. Isso aí. Agora chegamos no jogador que provavelmente eu e o Lucas mais vamos discordar, apesar de ser um jogador muito café com leite. Harvey Elliott. Já vou começar logo dando minha opinião, tá? Para mim, é um jogador que é de elenco, tá? Eu colocaria ele no jogador de elenco, por quê? Porque é um jogador que eu acho que tem habilidade para ser um jogador que vai estar ali no Liverpool quando precisar, reserva, para entrar, marcar um gol, distribuir jogada, talvez desorganizar a zaga. Eu acho que ele tem talento para isso, mas não é um jogador indispensável, não. Acho que se o Liverpool quiser amanhã vender, eu não vou achar um absurdo e também não vou ficar brigando pelo jogador. Eu acho que ele só tá ali na categoria jogador de elenco e é isso. O que tu acha, Lucas? Eu acho que o Elliott, devido às proporções, se assemelha muito ao Bajcetic. Porque eu acho que no imaginário popular ele é um jogador que as pessoas imaginam que ele possa ser e nunca foi de fato o que as pessoas acham que ele é. Porque sempre que eu vejo o Elliott se destacando, é sempre no sub alguma coisa. Sub-20, jogo de sub da Inglaterra. No Liverpool mesmo, ele nunca se firmou e eu nunca entendi onde ele joga. O Klopp até fez uma mudança, porque ele é lento para a ponta e pequeno para o meio campo, então é um jogador que precisa de muita adaptação. Só que diferente do Wirtz, ele não tem tanto talento, ele não tem tanta qualidade para que o time se adeque a ele. E me espanta muito que ele não tenha jogado no Aston Villa. Eu acho que isso depõe contra ele. Porque quando ele saiu, eu vi muita gente dizendo que foi um erro do Liverpool e que no Aston Villa ele teria minutos importantes e que seria fundamental. Ele sequer joga. E isso me espanta, porque, de novo, eu acho que ele tem deficiências que prejudicam demais o jogo dele. Agora, também seria injusto da minha parte, até contraditório, não dizer que eu gostaria que ele ficasse. Tirando todo esse aspecto técnico que eu tenho dificuldade para entender como ele joga, eu acho muito bom ter um torcedor em campo. Ele é um torcedor em campo. Ele é um jogador que se doa demais, e ter esse tipo de perfil no elenco é fundamental. O Elliott é um jogador que faz falta nesse aspecto. Só que só isso não garante titularidade ou posição no time. Eu acho muito complexo, mas eu não me incomodaria se ele fosse jogador de elenco. Assim como eu também não me incomodaria se o Liverpool vendesse ele para trazer alguém que de fato fosse jogar. Só que como ele só tem 23 anos, eu não participo daquela seita de pessoas que ficam visando o futuro e dizendo que o jogador tem teto. Eu não sei qual é o teto do Elliott, não vou cravar o que ele pode ou não fazer, ele é jogador de 23 anos de idade. Eu espero que ele dê a volta por cima e gostaria muito que fosse no Liverpool. Então, para mim, jogador de elenco, não me incomodaria, não. Achei que a gente ia discordar mais, tá? Mas eu concordo contigo. Pra mim, venderia o jogador de elenco, pra mim é ok. Eu vejo as carências que ele tem, vejo que é um jogador complexo para encaixar no time e é um jogador que não tem tamanho para que você faça todo o malabarismo para ele jogar. O time jogava pro Arnold. O Isaac é um jogador que tem tamanho, o Vinicius também. O Elliott não tem, então é complexo. Mas eu não me incomodaria de ver ele no time da temporada que vem, não. Próximo, que é tranquilinho, né? Trey Nione. Assim, pra mim é empresta. O que tu acha? Julgando que o Arne Slot utiliza, a tendência é emprestar, para que ele ganhe cancha. Mas eu gostaria de verdade de ver mais tempo dele em campo. Que eu acho que ele é um jogador que pode agregar. Vou te falar, ele perdeu uma chance clara na Champions, perdeu uma chance clara, é verdade. Mas é aquela questão, a gente tem os jogadores que a gente gostaria de ver
É, e isso é tem o que o verdade. Arnslot faz. E ele se encaixa para mim nesse quesito. Eu queria ter visto mais dele, mas o Arnslot não coloca. Então, mas eu Bom, não me incomodaria de ter ele no elenco, não. Agora também tem a questão. Dependendo da nossa janela, por isso aqui é uma pegadinha a tier list antes. isso Ela aí. faz sentido, mas é uma pegadinha, porque Ela dependendo de pode quem envelhecer vem, muito rápido. exato, dependendo de quem vem, inclusive a gente pode até fazer um vídeo depois da janela, para ver se a gente acertou alguma coisa ou não, ou se fez sentido o que a gente fez aqui. Mas dependendo da janela, e o jogador pode ser emprestado. Se vier 2 meio-campistas, ele não tem espaço. Isso Mas aí. se não vier, então não me O incomoda, não. próximo aqui é um que pode ser possível segundo goleiro, né? Que é o Fred Woodman. O Fred Woodman, para mim, é um jogador de elenco. Não tenho por que emprestar, não tenho por que vender. Até essa situação do Alisson se resolver. A situação do Alisson se resolvendo continua sendo jogador de elenco para mim, porque olha o que aconteceu nessa temporada. A gente vai jogar com ele essa semana, por causa que o Alisson tá lesionado, né? Vai voltar agora no final do mês, mas já estamos quase no final do mês, mas vamos ter jogo sábado e os dois principais estão lesionados. Então, eu acho que é um risco muito grande a gente emprestar ou vender o Fred Woodman. E também a gente tem que saber das qualidades dele, né? Porque ele quase não joga, né? Eu particularmente não lembro, exceto esse jogo que ele jogou agora, da última partida que eu tinha visto ele jogar. Então, pra mim, é jogador de elenco. O que tu acha, Lucas? Bom, ele é um poupa-tempo, não vou negar que não seja, mas ele é um jogador que tem, na categoria de base, ele tem destaque. E, diante de uma temporada tão ruim, uma temporada tão triste pra gente, ele foi um dos caras que me deu um momento de alegria no jogo passado. Porque ele entrou naquela questão que o Momadashvili machucou, ele teve um choque com o Beto e acabou machucando o joelho, teve um corte profundo. O Woodman entrou e ver a energia do elenco para com ele é muito bacana. Porque, obviamente, a gente está longe, a gente não tem contato com o time, então a gente vê mais o que é transmitido nas imagens. E ver a energia que o elenco tem com ele. Quando ele entra em campo, o Salah vai lá e dá aquela força. Pô, vamos lá, vamos jogar. Então percebe que o elenco todo gosta muito do cara, ele é um cara de grupo. Obviamente ele fez uma partida ok, não foi nada absurdo, mas saber que tem jogadores assim que quando precisam voltar lá para poder desempenhar é muito legal, muito bacana, e eu acho que é um cara, aparenta ser um cara fora de série em relação ao elenco, e eu torço muito para que ele jogue muito bem nesse final de semana, porque a gente precisar, ele vai ter que jogar, então jogador de elenco tá tranquilo. Próximo é o senhor Calvin Ramsey. Olha, aqui, vocês estão vendo que o jogador aqui de indispensáveis já tá grande, né? E o jogador de elenco também já é um pouco considerável. Tem menos do que os jogadores indispensáveis, obviamente, né? Eu sinceramente não sei. Vou deixar o Lucas escolher essa e não vou nem me meter. Lucas, manda. Ao mesmo tempo que seria justo dizer que ele já tinha que ter saído, também seria injusto. Porque a questão é que eu não diria isso pela qualidade dele, e sim porque ele se machuca muito. Eu não sei como Exatamente. Eu acho que ele tá no Liverpool, acho que tem umas 4 temporadas, não? eu simplesmente não sei como o Ramsey joga. Isso Porque aí. todas as vezes que ele está prestes a jogar, ele se machuca. Ou quando ele está disponível, ele não é utilizado. Ele Isso me aí. lembra muito o Ben Davis, acho que é Ben Davis, eu não tenho certeza, que a gente apelidou carinhosamente de holograma. Foi um jogador que o Liverpool contratou, mas que, sinceramente, eu não tenho nem o que dizer. Então, para ser sincero, eu acho que seria bom vendê-lo e fazer uma quantia para trazer alguém que realmente possa ajudar. Eu acho uma pena, porque ele chegou com certa alvoroço, porque ele é jogador jovem, tinha qualidade, tem qualidade, não vou dizer que ele não tem, mas no Liverpool ele não conseguiu desempenhar por conta das lesões, e aí é muito triste. Então, para ser justo com ele, e pelo que eu falei do Bajcetic, acho que venderia. E para terminar, Lucas, você tá vendo quem é o por último ali? Você tá reconhecendo aquele jogador ali? Eu escolhi essa foto. Oi? Maldoso diria que eu escolhi essa foto. Cara, que estranho, né? Que jogador é esse aqui? Você conhece esse careca aqui? Esse jogador aqui? Ele tá um pouquinho velho, não? Ele é nada mais, nada menos do que o onipresente, onisciente e onipotente. Se algo na sua vida está tudo errado, saiba. É culpa do Arne Ele é o Slot. culpado. Exatamente. Ó, ele no Liverpool, ele é o Michael Edwards, ele é o Ryan Reynolds. Ah, não, o Ryan Reynolds é do outro time lá, mas ele é o Ryan Reynolds, ele é o Hulk, ele é o Coringa, ele é o Batman, tá? Ele é o Batman. Por que nós estamos falando isso, senhores? Culpa do Slot. Exatamente. Sua vitamina caiu no chão? Culpa do Slot. E vou te falar mais uma coisa. Em 1912, né? 14 de abril de 1912, alguém estava na ponta de um iceberg com uma faca esperando um tal navio passar, né? E ele rasgou a lateral desse navio e esse navio afundou, matando muitas pessoas, né? Eu acho não, achei é comprovado,
que era o Slot lá. Você sabia, Lucas? O Slot é imortal, cara. Ele tava lá, ele que afundou o Titanic, mano. A culpa é dele. Onipresente, onisciente e onipotente, desde que para coisas ruins. Quando as coisas são Exatamente. boas, ele não se faz presente. É Exatamente. uma piada, para ser sincero. Olha, a gente botou aqui de sacanagem, né? Mas, Lucas, tu venderia o Arne Slot? Ele é indispensável? Ele é categoria Konatê? O que tu acha que é o Slot aqui? Se eu colocar isso aqui nos grupos, vão criar uma categoria e para ele é o pior treinador da história do clube. Não, não. Clube, isso é elogio, pô. Ele é o pior treinador da história do mundo, pô. Só se for. Do esporte. Então, com todo respeito, para mim ele é indispensável. Eu acho que ele faz parte, ele é parte fundamental do que o Liverpool pode continuar na temporada que vem. Eu ainda acredito no trabalho dele, porque, de novo, eu tenho duas facetas do Arne Slot. Em uma ele é campeão, em outra ele faz uma temporada muito aquém. Eu não posso ser leviano e dizer que ele é o treinador que fica muito aquém, porque eu já tive uma outra demonstração do que ele é. Tendo duas coisas tão distintas, uma pessoa sensata, que é o que eu tento ser, tenta encontrar um meio termo e entender o que de fato o Arne Slot é. Acho eu que a FSG quer fazer exatamente a mesma coisa e, por conta disso, a tendência é que ele permaneça. E eu concordo com isso. Certo ou errado, o tempo dirá, mas que é plausível, é. Olha, ainda bem que aqui somos dois heads, né? Não é apenas um head, são dois heads. Somos dois. Wallace Board, somos dois. Eu discordo do Lucas, tá? Eu não acho que ele é indispensável. Por mim, ele estaria aqui na categoria aqui, ó, do venderia. Do venderia. Só que eu também entendo o Lucas. Eu acho que ele exagerou pra mim, eu colocaria no jogador de elenco, né? Mas eu vou dar o braço a torcer, a gente vai ser xingado, mas vou dar o braço a torcer só pela polêmica, né? Porque, assim, eu acho que o argumento do Lucas, né? Seu argumento, mano, eu acho ele muito plausível, né? Eu acho muito justo. Porque, de fato, cara, assim, o cara chegou, todo mundo falou que ninguém botava o Liverpool como campeão, e ele foi campeão na primeira temporada dele, sabe? E quem quer mudar a história pra dizer que, não, é o Liverpool do Slot, tá errado, ou viu o futebol de costas. Porque eu lembro até hoje, desde a primeira partida, né, que o Diogo Jota marcou o gol inicial, acho que foi o Diogo Jota que marcou o primeiro gol com o Slot, né, a gente via que o Liverpool era diferente, sabe? Inclusive. Então, o Liverpool tinha mais controle de bola, ele tinha mais posse de bola. E, gente, assim, se a gente for falar o que for pra falar, nem vou ser polêmico, tá? Nem o Klopp conseguiu o feito que o Slot conseguiu, sabe? Nem o Guardiola. Então, querendo ou não, o título tá na mão do cara, sabe? E eu acho que realmente uma temporada aquém, beleza, com vários questionamentos que eu acho super válidos, eu acho que é o argumento que crava a decisão de que ele tem que sair do clube, sabe? Por mim, ele sai. Eu não acho. Olha, isso aqui pode envelhecer muito mal, mas eu não acho que a temporada que vem vai ser igual a do Klopp, que é tipo uma temporada boa, uma ruim, uma muito boa, sabe? Eu acho que a temporada que vem o Liverpool ainda não vai disputar o título já de cara, sabe? Eu acho que o Liverpool ainda vai passar por uma nova adaptação, mais do que essa, porque a gente vê que o Slot ainda não conseguiu encontrar o esquema de fato que ele quer pro Liverpool, ele não conseguiu encontrar, e a gente tá passando pelo período de transição. Então eu acho que vale, é justo dar a carta de dúvida para ele, né? Eu, por mim, venderia, porque eu não consigo enxergar como um torcedor essa luz no fim do túnel. Mas eu não discordo da galera que acha que ele tem que ficar porque tem que dar uma segunda chance. Porque, de fato, cara, a gente tem que ser justo. O cara merece. O cara conquistou uma Premier League. E só para ser justo comigo mesmo, é o que o Rick falou agora. Para ser justo. Por quê? Se, por acaso, oferecessem a elite da elite para substituir o Arne Slot, e aí vocês podem pensar no nome que vocês quiserem, e já adianto, não é o Iraola. Se vocês pensarem na elite da elite... Rapidinho. E nem o Xabi Alonso. Eu trocaria o Arne Slot pela elite da elite. Porque quando você troca por elite, o risco é válido. Trocando pelo Iraola, eu não troco. Lucas, mas você não sabe o que ele pode fazer. De fato. Só que quem afirma que o Arne Slot vai ter uma temporada tão ruim quanto essa, também não sabe. Talvez queira que ele tenha. E por eu não fazer parte desse grupo, de querer coisas ruins pro time que eu torço, e já tendo a demonstração do que ele pode fazer, que é o ápice, que é ser campeão, sendo justo com ele e comigo,
Se eu tenho duas coisas tão distintas, eu tento chegar num denominador comum e entender o que de fato ele é. E se por acaso eu não consigo substituí-lo pela elite, eu mantenho. Uma questão de ser plausível. Não é certo, não é errado. É plausível e acho eu que a FSG pensa igual. Então, só para finalizar aqui minha participação em relação ao Arne Slot, deixo aqui esse comentário. Bem, amigos, terminamos nossa tier list. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui rapidamente, porque o vídeo tá bem longo, né? Tá com quase 50 minutos aí, né? Assim, eu achei interessante, Lucas, essa modo como a gente colocou aqui, porque o que me deixou surpreso aqui é que eu vi poucos jogadores no já era pra ter saído, venderia e emprestaria, né? Eu esperaria ter mais, porque a gente tem a impressão de que o elenco do Liverpool às vezes é inchado, mas ele não é, mano. Tem times aí que tem elencos muito mais inchados que o nosso. E, cara, olha esse elenco, velho. Tipo, cara, o que tá mais cheio aqui é o indispensável. Ok, perfeito. E os jogadores de elenco. Mas, tipo assim, geralmente quando o clube tem muito essa questão de vender, né? Cara, a gente só tem 4 jogadores. A gente só tem um jogador que a gente afirma que já era pra ter saído. Olha isso. Um jogador que já era pra ter saído. Então, isso pra mim é um sinal de que a gente usa muito bem o nosso elenco. O que tu acha disso? E só para ser justo comigo de novo, e com quem nos assiste, e também contigo, que é uma coisa que a gente conversa quase que diariamente, o que me chama atenção é o número de indispensáveis, é a maioria, ou seja, isso indica que o nosso elenco é muito bom, e de fato ele é. Aí talvez algumas pessoas tendenciosas vão dizer, mas se é muito bom, por que o treinador não faz jogar? E aí entra o outro aspecto, que é justamente porque a lista de jogadores de elenco é muito menor. Para que jogadores indispensáveis brilhem, você precisa de uma base. A nossa base foi soterrada, ela foi destruída. Então, quando a gente alcançar o equilíbrio entre as duas coisas, acho eu que a gente vai ter um elenco coeso e as coisas podem fluir de forma melhor. Então, eu espero que a próxima janela o Liverpool consiga trazer jogadores que possam compor o elenco e fazer com que as estrelas brilhem. Porque que nós temos estrelas, todos nós sabemos. O Vitor é uma estrela, o Isaac é uma estrela, o Ekitike é uma potencial estrela, o Ringo Moura está prestes a se tornar uma estrela, o Gravenberg seria titular em praticamente todos os times ao redor do mundo. Então, diante disso, eu acho que a lista ela demonstra o que é o meu pensamento, pelo menos falando por mim, que é o quê? É entender que o elenco é muito estrelado, foi muito melhorado no ponto de vista de qualidade, mas a base, a questão de operários, ficou defasado, ficou prejudicado, e eu acho que o Liverpool tem que encontrar um equilíbrio. Não quero com isso dizer que a gente só vai contratar jogadores para correrem pelas estrelas. Eu acho que a gente tem que contratar jogador para bater no peito e decidir o jogo. Acho que é fundamental que a gente faça isso, mas o equilíbrio é fundamental para tudo na vida e não seria diferente no futebol. É isto, senhores. Nós vamos encerrando o vídeo de hoje, né? É o nosso primeiro vídeo de tier list aqui no canal. Se você gostou, se você chegou até aqui, né? Comente, sei lá, Bajcetic, né? Bajcetic não. Vamos escolher um nome melhor. Harvey Elliott. Comente Harvey Elliott nos comentários aí pra gente saber que você chegou até aqui, né? E não esquece de deixar o like no vídeo. Hypa o vídeo também, tá? Eu esqueci de falar. Hypem os vídeos. Quando você tá no celular, você pode curtir. Aparece a opção de hypar também. Isso ajuda muito o nosso canal, que é pequeno, né? A gente tá com 250 inscritos. Então, muito obrigado a todo mundo que já tá com a gente. Mas ajuda muito o nosso canal, que é muito pequeno ainda. Segue a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, a gente tá aí também, tá? Além do YouTube. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal que a gente tá com a meta de chegar a 500 inscritos. Falta só mais 250, para depois a gente dobrar a meta, tá bom? Eu vou deixar o Lucas encerrar o vídeo, que depois que ele falar, o vídeo acabará. Lucas, tá contigo. Primeiramente, dizer que é divertido fazer esse tipo de vídeo, é um formato descontraído, que a gente acaba trocando ideia. Tem muita informação, é verdade, mas é um bate-papo e, de novo, ninguém quer ser o dono da razão. Quem quiser montar sua tier list aí embaixo e também dar sugestão de próximas pra gente, por favor, os comentários estão abertos para todos vocês. Conversem de forma saudável, não se violentem, não precisa ter nada disso. E em relação ao conteúdo, hoje somos 250, amanhã esperamos que aumente o número, mas seja 1, 2 ou 3, o importante é fazer com amor, e isso a gente não vai deixar de fazer. Eu acho que o Rick concorda comigo que hoje é uma quarta-feira, 9h30 da noite, a gente está aqui gravando com muita energia, com muita vontade, e o único jeito de vocês retribuírem para que a gente entenda que vale a pena ser feito é aquele like, aquele comentário para poder dar engajamento e também para dar suporte para a gente. Porque no final das contas a gente faz isso aqui para vocês. Então, se vocês puderem dar aquele apoio, divulguem nossa página, comentem com os amigos, vamos trocar uma ideia e leiam nossos textos.
Ler é fundamental para vocês não serem enganados. Então, obrigado a todos. Vamos que vamos. Sábado tem jogo. Valeu, pessoal!